Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 4 de janeiro, Gênesis 8, 1, 10, 32. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se.
povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a terra. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então, Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca com o pai, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez de seu pai. Cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão, que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Este é o relato dos familiares de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javá foram Elisá, Tarsis, Quetim e Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios juntos ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Ávila, Sabita, Ramá e Sabiteca. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedá. Cuxi também foi o antepassado de Nirod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nirod, o mais corajoso dos caçadores. Nirod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque
Acade e Calne. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Cala e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Cala. Misraim foi o antepassado dos luditas, anamitas, leabitas, naufituitas, patrucitas, casluitas e dos caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidonios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Beleque, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Beleque recebeu o nome de Joctá. Joctá foi antepassado de Almodá, Salefe, Arzamaf, Gera, Adorão, Uzal, Digla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctá. O território que ocupavam se estendiam desde Messa até Cefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas línguas. Todas as nações da terra vieram desses clãs, depois do dilúvio. Mateus 4, 12 a 25. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem todos os gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado de Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia
ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curava as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhes trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Salmos 4, 1, 8. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça, livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disto: o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Provérbios 1, 20 a 23. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios.